Olá! Vamos pensar numa coisa. E se a saúde das gengivas pudesse ser um baita sinal de alerta para problemas no resto do corpo? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa conexão que é surpreendente. O que acontece na boca, olha, pode revelar muito mais do que se imagina. Pois é, essa é a grande questão que a gente vai investigar aqui. A ideia é entender como a saúde bucal não é um sistema isolado de jeito nenhum, mas sim uma janela vital para o que está rolando no resto do organismo. Então, vamos lá. Para começar, vamos focar no nosso sistema de defesa. As gengivas são como um campo de batalha, sabe? Onde a força do nosso sistema imunológico é testada todo santo dia. Vamos entender direitinho como isso funciona. Pensa nos neutrófilos como se fossem a tropa de elite do corpo. Assim que uma bactéria ou uma infecção é detectada, eles são os primeiríssimos a chegar na cena para controlar a situação. Eles são absolutamente cruciais para a nossa defesa, principalmente na boca, que está o tempo todo exposta a bactérias. Agora, imagina o que acontece se essa tropa de elite está em número reduzido. Isso é a neutropenia. É uma condição em que o corpo simplesmente não tem soldados suficientes na linha de frente para combater os invasores. E adivinha? As gengivas se tornam um dos primeiros e mais vulneráveis alvos. Olha só para estes números. Uma pessoa saudável tem mais de 1.500 dessas células de defesa por microlitro de sangue. Agora, olha a linha da neutropenia grave. O número despenca para menos de 500. É uma queda drástica que deixa o corpo praticamente sem defesa na linha de frente. E o resultado na boca é devastador. Sem essa tropa de elite em número suficiente, a inflamação na gengiva fica severa, as infecções voltam sempre e o próprio osso que segura os dentes começa a ser destruído e de forma rápida. Esse exemplo, tirado direto da fonte, ilustra o ponto de uma forma chocante. A gente não está falando só de adultos. Uma paciente de apenas 2 anos de idade com uma condição sistêmica do corpo todo já tinha uma doença periodontal grave. Isso mostra o quão cedo e o quão forte essa conexão pode ser. E olha, não é um caso isolado não. A fonte aponta para outras síndromes genéticas raras como a de Papillon-Lefèvre e a de Shediac-Higashi. E o padrão é o mesmo. Um problema com a função dos neutrófilos leva a uma destruição periodontal agressiva e muito, muito precoce. Esse gráfico aqui mostra outro exemplo claríssimo. Pessoas com síndrome de Down que também têm uma função alterada dos neutrófilos apresentam uma prevalência muito maior de doença periodontal. É só ver a diferença na altura das barras em comparação com a população geral. A conexão com o sistema imunológico é inegável. Mas a defesa do corpo não é a única peça desse quebra-cabeça. Agora, vamos mudar o foco para a parte estrutural. O que acontece quando o próprio andaime que mantém tudo no lugar começa a enfraquecer? Essa analogia é perfeita. O tecido conjuntivo, que é feito principalmente de colágeno, é como a estrutura de aço dentro de um prédio. É ele que dá força e suporte para tudo, desde a pele até as articulações e, o que é crucial para a nossa conversa, para os ligamentos que seguram os dentes no lugar. As síndromes Ehlers-Danlos são um exemplo clássico de quando esse andaime é defeituoso desde o nascimento. É um grupo de condições genéticas que afetam a produção de colágeno, o que acaba enfraquecendo o tecido conjuntivo no corpo inteiro. O que a gente vê aqui é um efeito dominó super claro. A falha genética leva a um andaime fraco. Esse andaime fraco não consegue sustentar os dentes direito. E o resultado? Uma periodontite agressiva que começa cedo e que muitas vezes leva à perda dos dentes, mesmo em pessoas jovens. É uma consequência direta. É aqui que a conexão fica óbvia. A mesmíssima falha no andaime do corpo que causa articulações superflexíveis de pele elástica também leva a uma estrutura periodontal frágil. Isso só prova que a saúde bucal não pode ser vista de forma separada do contexto do corpo inteiro. Ok, já vimos o sistema de defesa e o sistema estrutural, mas tem um terceiro mecanismo talvez o mais abrangente de todos, a inflamação crônica. Pensa nisso como um fogo silencioso que fica queimando pelo corpo e cujas chamas acabam chegando até a boca. À primeira vista, parece não ter conexão nenhuma, né? O que o intestino ou as articulações têm a ver com as gengivas. Pois é, a resposta revela uma das conexões mais importantes da medicina moderna. A resposta é a inflamação sistêmica. Em condições como a doença inflamatória intestinal ou a artrite reumatoide, o corpo está num estado constante de alerta, de inflamação. Esse fogo interno não fica contido, ele se espalha e afeta outros sistemas, incluindo o periodontal. E as fontes são muito claras sobre isso.
Pacientes com essas doenças inflamatórias crônicas têm de forma consistente uma periodontite mais grave. É um ciclo vicioso. A inflamação em uma parte do corpo acaba alimentando a inflamação em outra. Então, vamos conectar todos os pontos. A gente viu aqui 3 mecanismos bem distintos que provam, sem sombra de dúvida, que a boca é, de fato, um espelho da saúde do corpo. Resumindo, tudo se resume a estas 3 grandes vias: a força do nosso sistema de defesa, a integridade da nossa estrutura de suporte e o nível de inflamação geral no corpo. Esses são os pilares que conectam a saúde bucal à saúde sistêmica. A principal lição aqui é esta: a gente precisa parar de ver a boca como algo separado. Ela é uma ferramenta de diagnóstico. Sintomas na gengiva podem ser o primeiro sinal de um problema sistêmico, o que reforça a necessidade, que é crítica, de uma comunicação muito mais próxima entre médicos e dentistas. Mas um ponto super importante. A intenção aqui não é causar alarme nem incentivar o autodiagnóstico. O objetivo é o conhecimento. Entender que o corpo é um sistema integrado nos dá poder para fazer perguntas melhores e cuidar melhor da nossa saúde como um todo. E para fechar, fica a reflexão. Essas conexões todas nos forçam a questionar o modelo tradicional de saúde. O futuro não deveria ser uma medicina mais integrada, onde a saúde da boca e a do corpo são vistas como uma coisa só? A resposta para isso pode mudar a forma como a gente cuida da gente para sempre. Obrigado.